Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Caros professores, superintendentes da escola dominical, compartilhe o nosso canal no YouTube, CAPED-RP. E eu lembro a todos vocês que divulgue aos seus professores para que se inscrevam ou se inscreva neste canal. Reforço ainda que o CAPED, Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico dos Professores da Escola Dominical em Ribeirão Preto, funciona de forma presencial todos os sábados, no horário das 14 às 16 horas. É um curso totalmente gratuito para todos os professores de todas as faixas etárias da nossa casa publicadora, desde o maternal até a classe de adultos. Portanto, participe também, você que é da nossa região, de forma presencial do nosso CAPED. Prezados professores da Escola Dominical, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditarmos, refletirmos um pouquinho nesta pré-aula sobre a lição de número 7, que vai nos trazer por tema Davi é ungido rei. Nós comentamos, e acho que vale ressaltar aqui, que esta lição desse trimestre, ela traz 3 personagens importantíssimos. O primeiro deles, Samuel, da qual nós já estudamos por algumas lições a respeito desta figura importantíssima que fez a transição entre o período teocrático para o período monárquico na nação de Israel. Estudamos também, já por 2 lições, a respeito da pessoa de Saul, a segunda personagem importante nesta lição, que foi o primeiro rei de Israel, ungido pelo Senhor como rei de Israel, mas que pela sua desobediência perdeu um grande privilégio dado pelo Senhor à sua vida. E hoje nós estamos adentrando ao estudo da terceira e a principal personagem desta lição, a respeito da pessoa de Davi, o grande rei de Israel, o grande rei Davi. É importante nós já pensarmos de início nessa pré-aula nossa a respeito do que vem a ser qual o significado do nome de Davi. Aliás, o tema desta lição, ela ressalta 2 palavras importantíssimas. Primeiramente, Davi, e depois a palavra unção, ou ungido. Davi é ungido, falando sobre a questão da unção. A palavra Davi significa amado. E é importantíssimo a gente até ver um paralelo, porque Jesus é chamado e é conhecido e reconhecido por nós como filho de Davi. E veja que Jesus, ao sair das águas no batismo, o Pai se manifesta quando o céu se abre e o Espírito do Senhor desce na forma de uma pomba e repousa sobre o Senhor Jesus, e ouve-se uma voz do céu que diz: "Este é o meu filho amado e nele eu me alegro." Então veja que, a exemplo de Davi, Jesus também é reconhecido pelo Pai como um amado do Senhor Deus. E veja que Davi, isso está também lá em 1 de Samuel, o capítulo de número 13, e o porquê que nós chamamos ou dizemos que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Essa expressão vem de um texto em 1 de Samuel, capítulo de número 13, e o versículo de número 14, que nos diz assim: "Porém agora não subsistirá o teu reino." Isso se referindo a Saul. "Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração." E agora se referindo
a Davi. Daí o porquê nós afirmarmos que Davi é o homem segundo o coração de Deus, né? E que tem muito a ver mesmo com o nome, né? O nome Davi, apenas reafirmando aqui, significa amado. Poderíamos comentar alguma coisa sobre também a família de Davi, esta personagem tão importante na história de Israel. É importante que o aluno ele esteja um pouco familiarizado com a família de Davi. Davi vem da tribo de Judá. E aqui, como Deus não é pego de surpresa, Deus é aquele que conhece o fim desde o começo, como nos afirma Isaías capítulo 46 e o versículo 10, já de antemão, Jacó, quando ele vai dar a bênção para os seus filhos e quando ele vai dar a bênção para Judá, isso está lá em Gênesis no capítulo 49 e o versículo 10, nós já encontramos aqui a profecia de Jacó dizendo assim, 49:10 de Gênesis: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló e a ele se congregue os povos. Veja que a profecia já de Jacó, de que o cetro ou o reinado viria através da tribo de Judá. E Davi, ele vem da tribo de Judá. Um dos ancestrais de Davi que nós poderíamos citar é a pessoa de Boaz. Boaz que se casa com Rute, a moabita, e Boaz se torna o bisavô de Davi. Boaz, ele gera a Obed, Obed gera a Jessé, Jessé passa a ser o pai de Davi. Pois bem, outra informação que nós poderíamos ter aqui é a respeito dos irmãos de Davi. E talvez fique aquela luta, né? E Davi tinha 8 irmãos ou eram 7 irmãos? E alguns tentam afirmar que era 7 irmãos, baseado lá em 1 de Crônicas, no capítulo 3. Aliás, capítulo de número 2. E somente reforçando, né, os versículos 12 e o 13, traz a informação que já repassam, o versículo 12, né? E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Apenas para lermos aqui o texto bíblico. E veja agora o versículo 13. A seguir vai falar a respeito dos irmãos de Davi. Diz assim, olha, Jessé gerou a Eliabe, Abinadab, Simeia, o versículo 14, Natanael, Radai, o versículo 15, Ozem, e a Davi o 7º. Veja que aqui está se referindo sobre 7 filhos e apontando Davi como o 7º filho. O versículo 16 vai nos informar as suas 2 irmãs, que é a Zeruia e a Abigail. Porém, quando nós vamos contrastar, né, 1 Crônicas, capítulo 2, e dos versículos 13 ao 16, com Samuel, e seria até bom nós lermos essa passagem lá em Samuel, capítulo 16, os versículos 10 e 11, diz assim: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. Então veja que o texto aqui de 1 Samuel dá a entender que passaram-se 7 e, portanto, Davi seria o 8º filho. Mas não é algo que a gente deve se preocupar, se era 7 ou se eram 8 filhos. Alguns comentaristas entendem de que eram realmente 8 filhos, mas que quando foi escrito já 1 de Crônicas, um desses filhos já havia falecido. Mas isso não vem o caso, mas apenas para você, professor da escola dominical, estar familiarizado a respeito deste assunto e estar preparado para eventuais perguntas que podem ou que pode aparecer. Então conceituamos aqui primeiramente a respeito de Davi. Uma outra questão que seria interessante você também pontuar eram as qualidades deste moço Davi.
Veja, eu gosto da passagem que está em 1 de Samuel, capítulo 16 e o versículo de número 18. Nos traz aqui diversas qualidades, diversos adjetivos que este moço Davi possuía. Diz assim, olha, então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, olha bem, sabe tocar é a primeira qualidade, é valente, terceiro, animoso, quarto, homem de guerra, quinto, sisudo em palavras, sexto, de gentil presença e sétimo, o Senhor é com ele. E é uma coisa interessante porque o número 7 na Bíblia é um número considerado como o número da perfeição. E veja aqui que este moço que vai dar os adjetivos de Davi para o rei Saul, enumera aqui pelo menos 7 qualidades deste moço. Então veja que o Senhor era com ele, talvez seja aí a principal qualidade de Davi. A segunda palavra que você, professor, precisa conceituar na sala é a respeito da palavra ungir, ou da palavra ungido, né? Davi é ungido rei. Veja que ungido pode ser um substantivo, mas ungir é um verbo, o verbo ungir. E veja que esse verbo ungir, ele significa untar ou friccionar com óleo. Esse pode ser o significado que você vai encontrar nos principais dicionários da língua portuguesa. Então, ungir é untar ou friccionar com óleo. Mas a nossa lição, ela vai nos trazer a respeito do significado da unção em termos bíblicos e nos apresenta 2 palavras em hebraico, que é a palavra suk, que você pode ver no vídeo aí embaixo, e também a palavra machá, suk e machá. Veja que a Bíblia vai trazer mais a respeito da palavra machá, muito pouco a respeito da palavra suk. A palavra suk seria o ato de derramar óleo sobre alguém, mas talvez não num sentido de separar, no sentido de consagrar aquela pessoa para um determinado ofício, mas derramar um óleo sobre alguém. A lição até traz a expressão aqui de Ruth, capítulo 3, versículo 3, que antes de falar com Boaz, ela se unge, né, no sentido de derramar um óleo, derramar alguma especiaria. Mas a palavra que mais tem conotação com esta lição é a palavra machá. E veja que a palavra machá, em hebraico, trazendo para a língua grega, da qual é escrita, ou foi escrito o Novo Testamento, vem a palavra grega crio, que você pode ver aí embaixo também no vídeo. E a palavra crio é da onde vem a palavra Cristo. Então a palavra machá, ela vem a palavra machia, que é Messias no Antigo Testamento. Machá vem Machia, que significa o ungido ou o Messias. Já trazendo para o Novo Testamento, traduzindo Machá para o grego, vem Crio. E a palavra Crio é dela que vem a palavra Cristo. Então, quando nós falamos sobre Cristo, eu estou falando do Messias, eu estou falando do ungido. Quando eu digo Jesus Cristo, eu estou falando de Jesus, o Messias, Jesus, o ungido. E é importante que você conceitue isso na sua classe. Uma outra informação interessante aqui também é que esta palavra, então, machá, né, além dela significar o ato de consagrar, de separar alguém para uma função especial, a Bíblia, por exemplo, traz algumas informações a respeito disso. Talvez a primeira informação que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada a respeito da unção vai estar lá no livro do Gênesis, no capítulo 28,
É até bom nós lermos esse texto, 28 e o versículo de número 18, que é quando Jacó ele está fugindo da casa do seu pai por medo do seu irmão Esaú. E Jacó está fugindo e ele está cansado, ele chega em uma região por nome de Luz, e ele, muito cansado, ele pega uma pedra como travesseiro e ali ele dorme. E naquele sono profundo ele sonha com Deus, e ele sonha que Deus está ao seu lado. E quando ele acorda daquele sonho, ele diz: olha, como eu não percebi isso antes? Deus está neste lugar e eu não sabia. E ele pega uma pedra, está lá no versículo 18, diz assim: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Quando nós vamos para o capítulo 31 e o versículo de número 13, diz assim: eu sou o Deus de Betel. Isso Deus agora falando com Jacó e relembrando aquela cena dele ter derramado azeite sobre a pedra. Diz assim: olha, eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Então veja essa palavra, onde me tens ungido. Esse ungido aí é a palavra machá. Quer dizer, é uma pedra que foi separada para uma finalidade especial. Tá certo? Então, a palavra machá, ou no grego a palavra crio, significa separado para um ato ou para uma finalidade especial. Eu gostaria de fazer aqui um parênteses, porque assim, quem é que podia ser ungido? Né? Então veja que a unção no Antigo Testamento, ela podia ser feita sobre reis, né? Nós temos o exemplo que vimos e estudamos agora na lição passada, de Saul, que foi ungido rei, né? Ou como estamos estudando hoje a respeito de Davi. Então, e veja que Davi passa por 3 unções, né? E nós vamos ver isso mais adiante aqui. Mas também poderia ser ungido profeta. Nós temos o caso lá de 1 de Reis, capítulo 19 e o versículo 16, você pode ler, onde o profeta Elias vai ungir a Eliseu como profeta em seu lugar. Aliás, nesse mesmo versículo a gente vê a unção não apenas de um profeta, mas também de um rei, no caso lá o rei Jeú. E nós temos também o caso de unção de sacerdote, como está lá em Êxodo capítulo 40, o versículo 13, né? A unção de sacerdote. Mas veja que não é apenas reis, profetas e sacerdotes que tinha por hábito a unção no Antigo Testamento. No Antigo Testamento também se usava para ungir objetos, tais como, por exemplo, citamos aqui o caso de Jacó, que ungiu uma coluna ou uma pedra como coluna para a casa de Deus. Mas nós podemos ver, por exemplo, então nós podemos ver lá em Êxodo capítulo 40, veja o que diz, por exemplo, o versículo 9: então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele. Então veja que tanto o tabernáculo e todas as peças do tabernáculo foram ungidos, né, por Moisés, como uma forma de separação, de consagração para o serviço do Senhor. No capítulo 1 e o ponto 3 dessa lição vai falar sobre a unção sobre Davi. Como eu comentei, Davi passou por pelo menos 3 unções. A principal delas é a unção feita pelo profeta Samuel, que está lá no capítulo de número 16 da nossa lição, aliás, que é a nossa leitura em classe desta lição, que vai do versículo 1 até o versículo de número 13, que eu gostaria de ler o versículo 12 e o 13. Diz assim, o 1 de Samuel 16 e o 12: então mandou em busca dele, e se referindo a Davi, e o trouxe,
E aqui nós temos um parênteses, e era ruivo. Flávio Joséfo vai nos informar aqui o ruivo como sendo loiro, né? Mas há outras interpretações a respeito disso. E formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Veja o que diz o versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então veja, esta foi a primeira unção. Veja que quando Deus rejeita a Saul, e Deus manda que Samuel vá até Belém, porque Samuel, ele tenta, e ele fica preocupado, e não era por menos que isso ocorresse, uma vez que se Saul pelo menos sonhasse que Samuel teria ungido uma outra pessoa como rei em seu lugar, certamente a situação de Samuel ficaria em um beco sem a saída. Mas Deus, na sua soberania e na sua sabedoria, Deus fala com Samuel e diz: olha, Samuel, eu vou te dar uma estratégia. E a estratégia é essa, Samuel. Vai e diz, quando você adentrar na cidade de Belém, diga que você veio para sacrificar ao Senhor. E quando Samuel adentra em Belém, veja que os anciãos, né, eles vêm ao encontro de Samuel e pergunta, né, é de paz a tua vinda? E ele diz: sim, é de paz a minha vinda, eu vim para sacrificar ao Senhor. E Samuel consagra ali ao Senhor, sacrifica ao Senhor, mas em nenhum momento Samuel revela qual era a intenção real, né, de estar presente ali. Samuel não diz a ninguém que ele estava ali para ungir alguém como rei de Israel. Veja que a população, né, ou o povo não sabia, ou não se tinha conhecimento de que Davi tinha sido ungido por Samuel, até que isso foi revelado mais tarde, né? Eu até gostaria, e seria até bom, porque o escritor Flávio Joséfo, como eu já citamos isso aqui é uma fonte extra-bíblica, mas que tem uma veracidade aceita por todos os grandes estudiosos do assunto. Flávio Joséfo, no seu livro de número 1, lá no capítulo 9, na página 135, ele vai citar alguma coisa a respeito disso. E veja que ele vai nos informar que logo depois que Samuel sacrifica ao Senhor com os anciãos e alguns dos habitantes de Belém, ele convida Jessé e vai até a casa de Jessé para uma refeição à parte. E nesta refeição à parte com Jessé, Flávio Joséfo nos informa aqui que ele convida primeiramente o filho mais velho de Jessé para estar com eles naquele banquete. Diz assim, eu gostaria até de ler: ele veio com o mais velho, de nome Eliabe, que era muito alto e de boa aparência. Samuel, vendo-o tão apessoado, julgou que era aquele que Deus havia escolhido para rei. Ele, porém, conhecia mal sua intenção, pois, tendo-o consultado para saber se deveria derramar o óleo sobre o moço, que lhe parecia digno de reinar, ele respondeu-lhe, abre aspas: eu não penso como os homens, porque vedes que este é muito belo, o julgais digno de reinar. Não é a beleza do corpo que eu considero para dar uma coroa, mas apenas a da alma, cujos ornamentos são a piedade, a justiça, a generosidade e a obediência.
Então veja que nós temos aqui escrito por Flávio José a resposta que Deus dá a Samuel, dizendo que Deus não estava olhando para os ornamentos, para a aparência, não obstante aquele moço, na sua aparência, ter as condições ou os predicados para ser rei em Israel. E depois que se passa todos os filhos de Jessé, e Deus não se agrada de nenhum daqueles, aí nós temos a pergunta de Samuel para Jessé: Jessé, acabaram-se os mancebos? E até que Jessé diz: olha, não, ainda tenho o mais novo, né? Mas olha, em outras palavras, é ainda novo, está lá no campo apacentando as ovelhas. E Samuel é irredutível, ele vai dizer: olha, nós não assentaremos à mesa enquanto o moço não chegar. E Jessé manda buscar a Davi, que estava no campo. E eu gostaria de ainda continuar lendo o que Flávio Joséfo vai nos informar quando Davi chega e quando Samuel o avista pela primeira vez. Diz assim: tenho ainda um, respondeu, de nome Davi, que guarda meus rebanhos. Disse-lhe que o mandasse chamar, porque era justo que ele, com seus irmãos, tomasse parte no banquete. E ele veio. Era loiro, muito belo, bem feito de corpo, e tinha algo de marcial em seu porte. E o profeta disse baixinho a seu pai, abre aspas, foi este que Deus escolheu para ser rei. Fê-lo sentar-se junto dele, mais abaixo, seu pai e seus irmãos. Derramou óleo sobre a sua cabeça e disse-lhe ao ouvido, preste atenção nisso, e disse-lhe ao ouvido que Deus o tinha escolhido para ser rei, e por isso ele devia amar a justiça e observar religiosamente seus mandamentos. Então veja que Flávio Joséfo deixa claro aquilo que a Bíblia também nas entrelinhas deixa isso quase que óbvio, de que aquela informação estava apenas com Jessé, o seu pai, e com Davi. Aliás, nem os seus irmãos sabiam, e nós podemos ver isso. Veja que quando Davi ele chega à batalha, ao campo de batalha, os seus irmãos o desprezam. Se os seus irmãos soubessem que Davi era ungido rei, o futuro rei de Israel, aliás, segredo só é segredo, geralmente, quando fica com uma pessoa só. Mas Deus confiou também em Jessé. Deus confiou em Jessé, Deus confiou em Davi. E Davi, mesmo sendo ungido como rei, Samuel tendo falado ao pé de ouvido, tanto para Davi quanto para Jessé, aquilo estava apenas entre os dois. Esta foi a primeira unção. A segunda unção já ocorre anos depois. Segundo alguns comentaristas, Davi deveria ter 17 anos de idade quando ele foi ungido por Samuel. Mas anos depois, apenas aos 30 anos de idade, quando Davi, logo após a morte de Saul, ele vai assumir o reinado parcial de Israel em Hebrom, é que tem a sua segunda unção. Isso está já lá no segundo livro de Samuel. Vamos até ler segundo livro de Samuel, capítulo de número 2 e o versículo de número 4. Diz assim o texto, então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. Então veja que esta segunda unção foram feitos por homens de Judá, nós não sabemos exatamente quem, possivelmente anciãos, alguém que tinha alguma função de destaque ali na tribo de Judá, que vieram e ungiram a Davi como rei em Hebrom. Veja que Davi, ele reina pelo menos 7 anos e meio em Hebrom. Mas nós temos ainda a terceira unção, que já é a unção como rei sobre todo Israel, que está em 2 Samuel, capítulo de número 5, veja o que diz o versículo de número 3. Assim, pois,
todos os anciãos de Israel, veja a expressão, todos os anciãos de Israel. Então não foi apenas agora a tribo de Judá, mas de todas as tribos de Israel, vieram ao rei, a Hebrom, porque Davi já reinava lá, a Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, ponto e vírgula, e ungiram Davi rei sobre Israel. Então Davi já deveria ter aqui os seus 37 anos de idade, porque o versículo 4, quando diz da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Esse 40 anos foi a somatória do reinado só sobre Hebrom, ou sobre Judá, e o reinado, e os 33 anos depois, sobre todo o Israel. Então, meus prezados professores da EBD, é importante que você tenha uma noção clara a respeito disso, sobre essas 3 vezes em que Davi foi ungido. Primeiramente por Samuel, depois sobre parte do seu reinado parcial sobre algumas tribos, e depois o terceiro e último sobre todo o Israel. Antes de nós entrarmos aqui para o capítulo 2, apenas fazer aqui, talvez apenas a título de curiosidade, né? Como falamos aqui a respeito de Davi e agora a respeito da unção. Por exemplo, alguma curiosidade a respeito de Davi e a pessoa de Jesus de Nazaré. Veja que Davi vem da linhagem de Judá. Jesus também vem da linhagem de Judá. Aliás, Jesus é conhecido como filho de Davi e já citamos isso aqui. Depois, Davi, o seu nome significa amado. Jesus também recebe a palavra do Pai, tu és o meu filho amado. Mas Davi começa o seu reinado aos 30 anos de idade. Jesus começa o seu ministério aos 30 anos de idade. Veja que Davi reinou ao todo 40 anos, mas sobre todo o Israel, Davi reinou 33 anos. Jesus também teve a duração do seu ministério por 33 anos. Davi foi ungido. Jesus também foi ungido. Diferente de Davi, que foi ungido por um homem, Jesus foi ungido pelo próprio Pai. Lucas capítulo 4. Quando ele está em Nazaré, é dado para ele o livro do profeta Isaías. E quando ele termina de ler, ele diz, olha, o Espírito do Senhor me ungiu, e ungiu para. Então Jesus também ungido pelo Pai. Apenas como curiosidades a respeito deste assunto. Vamos pensar um pouquinho agora a respeito do capítulo 2 desta lição, que vai falar sobre o Davi, o rei que era servo. Neste capítulo 2 é importante que você frise bem a respeito da humildade, né? Mormente nós que estamos vivendo em pleno século XXI e nós trazendo para o nosso contexto como igreja, e me dói o coração quando eu vejo que alguém, quando Deus o chama, talvez para uma função de uma responsabilidade maior, talvez para o pastorado, para o presbitério, e as pessoas muitas vezes acham, agora eu sou presbítero, agora eu sou pastor, e acha que por ser pastor ele deixou de ser diácono, ou por ser presbítero ele deixou de ser um cooperador na obra de Deus. É o contrário, quem pode mais, pode menos. Nós temos um exemplo aqui claro de Davi. Davi, mesmo tendo sido ungido rei de Israel, e ele sabia disso, mas Davi nunca deixou de ser um servo. Foi servo, inclusive, daquele que procurava matá-lo. Foi servo de Saul, mas também servo do seu próprio pai. Né, servindo o seu pai, sendo obediente ao seu pai a tal ponto de pegar queijos e outros alimentos para levar para os seus irmãos que estavam em batalha, né?
Então é importantíssimo, não podemos perder de mira que o nosso maior exemplo é a pessoa de Jesus de Nazaré. Nós temos a passagem da Bíblia em Mateus capítulo 20, o versículo 28, que diz, quando Jesus fala assim, olha, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Se Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir, e ele dá um exemplo enorme a respeito disso lá em João capítulo 13, né, quando ele pega a bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos, mas quanto nós, na obra de Deus, Deus nos chamou para sermos servos. Aliás, muitos hoje gostam de ser chamados de ministro, mas a expressão que a Bíblia nos traz é de servo. Aliás, ministro é um servo, mas eu gosto mais talvez da palavra servo, talvez até mais da palavra escravo, porque talvez a palavra servo, ela vem perdendo um pouco do seu sentido, né? O escravo é aquele que diz sim, ele jamais vai dizer não, ele sempre diz sim. Então é na obra do Senhor, a exemplo de Davi, a exemplo de Jesus, o nosso maior exemplo, nós temos que ser servos. Foque isso na sua sala. E um cuidado, e talvez algo que você pode também trazer à tona, né? O respeito para com aqueles que Deus colocou sobre a liderança, né? Nós estamos vivendo em momentos difíceis, tempos trabalhosos, onde muitos estão perdendo o respeito para com aqueles que Deus tem colocado na liderança da sua igreja. Nós, como servos na casa do Senhor, nós servimos a todos os nossos irmãos, nós respeitamos a todos, e da mesma forma, todos precisam ter o respeito para com aqueles às quais Deus tem colocado sobre liderança na sua casa. Seja o professor da escola dominical, merece o respeito dos seus alunos, a dirigente do círculo de oração, o regente, e mais quanto o pastor da igreja, tem que ter o respeito dos seus liderados. Mas todos aqueles que exercem liderança na casa de Deus não pode perder jamais a mira de que nós somos servos na casa do Senhor. O terceiro e último capítulo dessa lição vai nos falar sobre Davi, o rei que era guerreiro. E aqui, meus amados, nós vamos encontrar a batalha que foi crucial para a nação de Israel, e essa batalha fez com que Davi fosse reconhecido ou fosse conhecido por toda a nação de Israel, a batalha contra o grande gigante dos filisteus, o gigante Golias. Nesta ocasião era muito comum em guerras, uma vez para livrar de que houvesse muitas mortes, algumas vezes as nações inimigas se prontificavam, faziam um certo acordo de que o seguinte, olha, para livrar muitas mortes, vamos lutar homem a homem, e o que vencer passa a ser escravo do vencedor, né? E aqui é um exemplo típico desse, aonde os filisteus apresentam o seu campeão de guerra, um homem com 6 côvados e 1 palmo de altura, né? Podemos dizer, e a lição nos traz essa informação, que esse homem tinha mais ou menos 3 metros de altura. Então dá para nós percebermos aí o desafio, né, de um homem. Quando a gente vê hoje um homem com 2,20 metros, né, a gente já acha alto. Imagine uma pessoa aí com 3 metros de altura, mas se não bastasse a sua altura, era um homem preparado para a guerra, e se não bastasse o preparo para a guerra, era o capitão, era a pessoa que já tinha vencido muitas batalhas, ainda estava armado, como nós dizemos no dito popular, armado até os dentes, né? Mas Davi nos dá um exemplo aqui
porque é assim, veja que Davi, antes dele vencer a batalha com Golias, ele já tinha vencido outras batalhas no anonimato. Hoje, há muitos que querem vencer batalhas apenas quando ele está sendo visto pelos demais. Davi nos dá um exemplo que se aprende a batalhar no anonimato. Veja que quando ele é confrontado, ele se lembra, e ele até usa isso em suas palavras, quando ele vai falar para Saul. Ele diz, olha, e quando Saul vai perguntar qual que é a sua experiência de vida, ele diz, olha, eu estava apacentando os rebanhos do meu pai e veio um urso. E eu peguei o urso com as próprias mãos e o matei. Olha, veio também um leão. Eu peguei o leão pelas suas barbas, podemos dizer assim, e o matei. Quer dizer, em outras palavras, quem matou um urso e quem matou um leão, né? Quem sabe um urso aí com 3 metros de tamanho, talvez com peso maior do que o próprio Golias, né? Em outras palavras, eu posso também vencer este homem. Mas ele nos dá depois uma demonstração que o servo de Deus, mesmo ungido pelo Senhor, mesmo tendo tido as experiências a sós com Deus, aonde ninguém vê e só ele, Deus, sabe a batalha que ele venceu, agora ele sabia que ele estava pronto, ou que Deus lhe havia preparado no anonimato para aquela grande batalha. Mas mesmo assim, ele não perde a humildade. E quando ele vai se confrontar contra o gigante, ele diz, olha, tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti, não em meu nome, não pela experiência que eu já tive, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, ou em nome do Senhor, o Deus de Israel. Então, meus prezados professores, esta é uma lição profunda, com muitos ensinamentos para a nossa vida de fé cristã. Que o Senhor Deus possa te usá-lo ricamente nesta aula, e que os nossos alunos possam sair neste domingo confortados e sabendo de que Deus também nos unge, a exemplo do que aconteceu na antiga aliança, a exemplo do que aconteceu no Antigo Testamento. Deus também unge e capacita os seus filhos para uma missão especial. A Bíblia nos informa isso lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aliás, é na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo 21 e o 22. Paulo vai dizer aqui que nós também, cristãos, nós fomos ungidos, não conforme acontecia com os profetas, os sacerdotes, com os reis, que eram ungidos com óleo, mas nós fomos ungidos hoje com algo muito mais especial. Diz assim o capítulo 1, versículo 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Louvado seja Deus! Nós fomos ungidos pelo próprio Senhor nosso Deus, e o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. Nós estamos selados com o Espírito Santo. Todos os crentes em Cristo Jesus temos o penhor do Espírito Santo. O Espírito Santo entrou em nós, nós fomos selados e fomos ungidos pelo próprio Senhor, isto é, fomos consagrados para Deus. Deus nos fez reis e sacerdotes, e nós fomos ungidos com a missão específica de vivermos uma vida de consagração e de separação das coisas do mundo, e para vivermos única e exclusivamente para o Senhor nosso Deus. Reforce isso na sua classe. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê um domingo abençoado. Amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.